Mateus capítulo 16, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos podem repetir? Essa versão King James realmente é diferente, né? Deixa eu situar os irmãos aqui no contexto geral. Irmãos, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que é que estão dizendo a meu respeito? Que dizem que eu sou? Aí uns disseram: estão dizendo que o Senhor é o profeta que estavam esperando. Outros dizem: não, acham que você é o Jeremias, é a reencarnação de João Batista. Cada um que dizia uma coisa. Mas olha só, irmãos, Jesus perguntou assim: e vocês, o que dizem de mim? Porque, irmãos, Jesus está interessado em saber o que nós sabemos, não é o que nós entendemos dele. E vocês, o que dizem de mim? Irmãos, e aí, meus queridos, Pedro, não é, naquele rompante, né, Deus assim o revelou, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E ele completa dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, esse é o contexto, né, desse pequeno versículo que eu li nessa noite. Mas, meus queridos, eu quero abordar esse texto de uma maneira bem diferente, uma outra visão, uma visão bem diferente. Irmãos, eu fico impressionado como Jesus é bem-humorado. As pessoas têm a noção, irmãos, de santidade, alguém de cara feia, né, falando grosso, apontando o dedo, né, com aquele bigode da santidade, sei lá, ou, né, o paletó da unção. Irmãos, e Jesus era totalmente diferente disso. Ele era muito bem-humorado. Sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, meus queridos, só coloca apelido nos amigos quem é bem-humorado, não é assim, irmãos? E Jesus costumava colocar apelidos em seus discípulos. E Simão, irmãos, Pedro foi um deles. Porque, na verdade, o nome de Pedro não é Pedro. Na verdade, o nome de Pedro é Simão Bar-Jonas. Ou seja, Simão, filho de Jonas. Esse prefixo bar quer dizer filho, então é Simão, filho de Jonas. Mas Jesus olhou para ele certo dia e disse assim: tu és Pedro. E essa palavra Pedro, irmãos, no grego é a palavra Petros, que quer dizer uma pequena pedrinha. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele disse: Pedro, você é uma pequena pedrinha, você é uma pedrinha rolante, não é? Eu estava dizendo hoje à tarde que a Aninha não entendeu nada do que eu estava dizendo. Eu dizendo Pedro era totalmente rock and roll. Ela não estava entendendo, né? Rock and roll a tradução de rock and roll quer dizer a pedra que rola, né? Eu dizendo Pedro era rock and roll, ela não estava entendendo nada. Aí Natan explicou, ela disse: agora entendi. Pedro é uma pedrinha que rola. Jesus, irmãos, ele falou isso porque ele estava simplesmente sendo bem-humorado para com Pedro. Os irmãos entenderam, irmãos? E é interessante notar também o trocadilho que Jesus fez nessa passagem. Porque ele disse assim: tu és Petros, tu és Pedro, uma pequena pedrinha, mas sobre esta pedra. Aí ele usa a palavra grega Petra, que quer dizer rocha firme. Sobre essa rocha firme eu edificarei a minha igreja. Jesus era muito bem-humorado. Amém, queridos? E como eu disse para os irmãos, eu quero abordar essa passagem de uma maneira um tanto quanto diferente. Ela é muito profunda, ela tem um teor, né, uma profundidade muito grande, mas sem sacrificar essa profundidade, eu quero apenas nessa noite falar, né, os motivos que levaram Jesus a chamar Pedro de uma pedrinha que rola, né, uma pedrinha volátil, ou volúvel, como você queira chamar, uma pedrinha que qualquer um levava para qualquer lugar. Irmãos, ele disse isso porque uma pedrinha que rola é uma situação, uma pessoa que tem influência das circunstâncias, não é assim, irmão? Ou seja, uma pedrinha você chuta para qualquer lugar, você faz ela de bola de gude, você joga ela em alguém, não faça isso não, que pode dar cadeia, mas é verdade, né, irmão? Você pode fazer o que quiser com uma pedrinha, não é assim, meus queridos? E quando Jesus disse para Pedro:
tu és Petros, a pequena pedrinha. Ele estava falando da inconstância da vida de Pedro. E nessa noite, irmãos, eu quero fazer um paralelo entre Pedro e nós, porque nós também somos pedrinhas que rolam. Sabe por quê, meu irmão? Porque também nós somos inconstantes. Não é assim, meus queridos? E olha só, meus amados, porque nós somos pedrinhas que rolam. Sabe por quê, meu irmão? Porque a nossa fé é vacilante. Irmãos, assim como a fé de Pedro, a nossa fé é uma fé vacilante. Eu quero lembrar a você, irmãos, que certa feita os discípulos estavam num barco, né, em meio à tempestade, e Jesus estava no monte orando, e no meio da noite lá vem Jesus andando sobre o mar. Não me pergunte como foi isso, porque realmente é um milagre. Ninguém sabe dizer como foi, mas Jesus vinha andando sobre o mar. E se há uma tempestade, meu irmão, havia umas ondas, ele estava passando por cima das ondas, ou por dentro dela, eu não sei. Sei que ele vinha andando sobre o mar, e todos os discípulos se assombraram. Não foi assim, irmãos? E disseram, é um fantasma. E Jesus disse, meu irmão, sou eu, tenha calma, eu estou indo até vocês. E Pedro diz assim, mestre, se és tu, manda-me ter contigo, e eu vou. Não foi assim, irmãos? E ele foi. Ele pisou na água igual a Jesus. Não, a física não consegue entender, não consegue explicar, mas a água ficou sólida. E Pedro pisou sobre as águas. Diga glória a Deus, meu irmão. E andou em direção a Jesus. Mas em um momento, em determinado momento, ele começou a perceber o vento, a circunstância, né, as ondas. E ele começou a vacilar e começou a afundar. Não foi assim, irmãos? Sabe por quê? Porque a sua fé era mais um impulso do que fé mesmo. Porque quem tem fé não vacila. É o que a palavra de Deus diz. Ele teve um impulso de fé, mas não a fé propriamente dita. E Jesus pegou na sua mão, porque ele clamou, mestre, salva-me, que eu estou afundando. Jesus o pegou pela mão, colocou de novo sobre a água e ele andou. Irmão, eu quero convidar você a meditar. Será que a sua fé não é desse jeito, meu irmão? Tem aquele domingo, culto abençoado, e a gente sai. Essa semana vai ser uma vitória, vai ser de Deus. Chega a segunda-feira, você vai para o trabalho, alguém quer puxar o seu tapete, aí você já está, Senhor, cadê as promessas? Jesus, sou tão... Não é, meu irmão? A fé foi-se. Não é desse jeito que acontece, meus queridos? Irmão, somente aqueles que querem, né, demonstrar uma fé que não tem, que diz, não, minha fé nunca vacila, meu irmão, nós somos seres humanos, aqui e ali a nossa fé vacila. Não é desse jeito, meu irmão. Até o grande homem de Deus, João Batista, quando ele estava preso, ele mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus, ei, você é aquele que deveria de vir? Ou esperaremos outro? Porque ele também estava vacilante. Ele pensou, olha, eu estou preso por falar a palavra de Deus. Será que esse homem realmente é o Messias? E Jesus manda a resposta de volta. Olha, diga para ele que os coxos andam, os cegos veem, e aos pobres é pregado o evangelho. E bendito aquele que não tropeça em mim. Ou seja, meu irmão, ele deu uma repreensão em João. Ele disse, João, fique com a palavra, porque eu sou o cumprimento da palavra. João também vacilou. Meu irmão, nós somos pedrinhas rolantes quando a nossa fé é desse jeito. Os irmãos entendem, irmãos? A nossa fé, ela vai e ela vem. Uma semana está bem, outra não. Não é desse jeito, meu irmão. Uma semana a gente diz, olha, eu vou tirar, né, uma campanha de jejum e oração, 2 dias, amém, às vezes um só, foi-se, aí começa uma coisa e outra, não, vou deixar para a próxima semana, é a próxima, e nunca acontece. Irmão, eu quero lembrar os irmãos que no início do ano a gente tem o costume, né, irmão, de fazer aquelas promessas de começo de ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, não é assim, meu irmão? Esse ano eu vou me dedicar à oração, esse ano eu vou ser mais ativo na igreja. Meu irmão, dia 1º de janeiro o cabo já está... Esse ano, não é assim, meu irmão? Esse ano vai acontecer. Meu irmão, a nossa fé é desse jeito. E é por isso que nós somos pedrinhas que rolam. Nós somos Pedro, como Jesus disse a Pedro, Simão, tu és Petros, uma pequena pedrinha. Assim somos nós. Irmãos, por que nós somos pedrinhas? Porque assim como João, como Pedro, nós negamos a Jesus. Ah, pastor, nunca neguei a Jesus. Meu irmão, nós negamos a Jesus quando
né, nós preferimos as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Estamos negando Jesus. Os irmãos entendem? Nós negamos Jesus, irmãos, quando nós resistimos para fazer a vontade dele. A gente sabe qual é a vontade dele. A gente sabe qual é o certo, mas a gente resiste até o último momento para fazer a vontade dele. Isso também é negar a Jesus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós negamos a Jesus, meus queridos, quando nós temos ele nos lábios, mas não temos compromisso com ele. E são muitos assim hoje em dia. Não é desse jeito, meu irmão, com todo estereótipo de crente, mas não tem compromisso com ele. Nós também, como Pedro, negamos a Jesus. Não é? Talvez não com a intensidade que Pedro negou. Porque Pedro negou categoricamente. Não é? Negou até usando palavras de baixo calão. Não é? Ele negou até assim, não conheço esse homem. E a Bíblia diz que ele usou palavras torpes. Talvez nós não tenhamos negado com essa ênfase, não é? Nesse nível, mas nós negamos a Jesus quando nós não fazemos a sua vontade. Pastor, e qual é a vontade de Deus, meu irmão? Está aqui o livro que nos mostra qual é a vontade de Deus. Os irmãos entendem, irmão? E a gente reluta, né? Não quer ler. E às vezes quando Deus está falando numa pregação como essa, a gente não dá ouvidos, né? Fica pensando, o pastor está falando porque me conhece. Não é desse jeito que acontece, irmãos. Nós negamos a Jesus quando nós, de fato, fazemos tudo para todos. Mas para o reino de Deus é quando sobra, se der. Não é assim, meu irmão? Se eu tiver vontade eu vou. Não é desse jeito, meu irmão? Isso também é negar a Jesus. Porque Jesus não pensou assim, se der eu vou lá salvá-los. Não é desse jeito, meu irmão? Se der eu salvo ele dessa situação, eu tiro ela desse estado. Não, meu irmão. Jesus, ele se dedicou totalmente a mim e a você. E quando nós não retribuímos isso, apesar de não conseguirmos retribuir totalmente, nós também estamos negando ao Senhor. Amém, queridos? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O versículo continua. E o versículo diz assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não está edificada sobre Petros, sobre Pedro, uma pedrinha rolante que é influenciado pelas circunstâncias. Não, a igreja, a nossa vida está alicerçada na rocha firme, na pedra que é Jesus. Diga glória a Deus, irmãos. Jesus é a verdadeira rocha, a base sólida da nossa fé. Se a nossa fé estivesse baseada, ou se a igreja estivesse baseada em um homem, já teria se acabado, meu irmão. Mas ela está baseada na rocha. Nós rolamos, somos uma pequena pedrinha que rola até encontrar a rocha. Quando nós encontramos a rocha, encontramos ali um alicerce firme. E nessa noite a palavra de Deus para nós é essa: deixa de vacilar, deixa de ser inconstante, junte-se à rocha, esteja perto dela, na verdade esteja baseado nela. E aí, meu irmão, vai haver solidificação em nossa vida, vai haver solidez em nossa vida. Tempestades virão, mas nós estaremos na rocha. Diga glória a Deus, meu irmão. Ainda bem que trocamos o púlpito, né? Porque agora eu posso bater. Na verdade, irmãos, nós estamos firmados na rocha. Irmãos, Jesus certa vez contou, né, sobre 2 homens, 2 construtores, né? Isso fala muito ao nosso arquiteto ali, Jonathan, né? Falou sobre 2 construtores. Um fez a sua casa na areia. Ora, irmão, se é na areia, é porque era na praia. Ele pensou assim, na praia aqui, né? De frente ao mar, vou fazer a minha casa aqui, né? E logicamente, meu irmão, não tinha alicerce, não tinha nem como, porque a areia você cava, ela vai de novo, não tem como, né, irmão? Não tem como. Fez a casa ali, tudo certo. E outro homem, meus queridos, que fez na rocha, pouco mais afastado, difícil de fazer, mas ele fez ali aquela casa em cima da rocha. E olha só, irmãos, os 2 homens enfrentaram a mesma situação. E qual foi a mesma situação? Veio o vento, veio a tempestade, veio relâmpagos. O que tinha feito a casa na rocha, né? Eu estou aqui parafraseando, a Bíblia não diz isso, que foi no mar, estou falando, é uma conjectura minha. Mas aquele que estava em frente ao mar, meu irmão, rapidinho a sua casa caiu, porque não tinha alicerce.
Mas o que fez a casa na rocha, meu irmão, o vento bateu do mesmo jeito, a chuva bateu do mesmo jeito, mas não o tirou do lugar, porque ele estava firmado na rocha. Você está entendendo, meu irmão, o que é que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Se continuarmos sendo Pétros, a pequena pedrinha que rola, influenciado pelas circunstâncias, quando o bolso está cheio, quando a família está tudo ok, quando os amigos estão todos ao nosso redor, a gente canta aqueles louvores lindos, oh, coisa maravilhosa, eu vou para a vigília, eu vou para o ciclo de oração, mas quando as coisas não estão assim, a nossa fé vai embora, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais, né, servir a Deus, cadê esse Deus? Não é assim que acontece, meu irmão, é momento disso acabar, porque as chuvas virão, as tempestades virão, mas se você estiver firmado na rocha, você não vai cair. Diga glória a Deus, meu irmão. Essas tempestades, elas são constantes na nossa vida. Não pense que a tempestade que passou nunca mais terá outra. Terá, talvez até pior. Mas você vai estar firmado na rocha. Diferente daqueles que fizeram a sua casa na areia, você está firmado na rocha. Diga glória a Deus, irmãos. Há uma segurança em Jesus, há uma estabilidade em Jesus. Nós podemos confiar, meu irmão, de construir a nossa vida em Cristo. Como assim construir a nossa vida? Porque os nossos relacionamentos não podem ser fundados pela nossa vontade, nosso bel prazer. Não, meu irmão, Jesus tem que estar presente. Você está entendendo? Quando eu estou falando de relacionamentos, não estou falando só de relacionamentos amorosos, não. Esses também. Mas estou falando relacionamentos relacionais, profissionais. Os irmãos entendem? Relacionamento familiar. Tudo tem que estar baseado em Jesus. Porque se for em outro, meu irmão, vai se acabar. Os irmãos entendem, meus queridos? A nossa vida tem que estar baseada em Jesus. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos entender se é para a glória de Deus. Os irmãos entendem, os irmãos se lembram daquele versículo lá de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 30. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Olha, meu irmão, até no comer e no beber, até no divertimento, a gente tem que ver se vai glorificar a Deus ou não. Porque, meu irmão, se não glorificar a Deus, não serve para mim e para você. Os irmãos entendem, amados? Olha só que coisa. Certa vez, né, em uma determinada reunião de pastores, disseram assim, mas porque aqui é só pastor, só homem e tal. Eu disse, mas minha esposa é pastora, ordenada 2 vezes, mais do que eu, né? 2 vezes, ela é pastora tanto quanto eu. Eu sou pastor titular da igreja, mas ela é pastora tanto quanto eu. Não, mas aqui são pastores. E eu disse, meu irmão, se não cabe a minha esposa, não me cabe. Os irmãos entendem? Logicamente que a gente faz isso com a pessoa amada, não é? Mas nós devemos fazer isso principalmente com Jesus. Se Jesus não cabe na situação, você não deve estar. Não cabe você também. Você está entendendo, meu irmão, o que eu estou falando? Se querem colocar Jesus fora da equação, você não tem que estar nessa operação. Os irmãos entendem, meu irmão? Se não dá para Jesus, não dá para você. Agora, onde Jesus pode entrar, meu irmão, aí você entra com gosto, como representante dele. Diga glória a Deus, irmãos. A gente costuma fazer isso com a pessoa amada, e a pessoa mais amada por nós, acima de todos, tem que ser o nosso Deus. Irmãos, ele é a rocha. E a nossa vida tem que ser fundamentada nele. Amém, irmãos? Tem que ser fundamentada nele. E há uma promessa, eu já estou concluindo. Eu tenho 2 minutos e vou concluir nesses 2 minutos. Há uma promessa dele. Ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nós continuarmos como Pétros, ou fundado em cima de Pedro, nós vamos cair, meu irmão, porque o próprio Pedro é vacilante e a pedra é rolante. Os irmãos entendem? Mas se nós estamos firmados na pedra, na rocha firme, as portas do inferno não prevalecem contra nós. E há 2 maneiras de nós vermos essa promessa. Quando Jesus falou as portas do inferno, possivelmente ele está falando do fechar da sepultura. Os irmãos sabem que naqueles dias os homens não eram enterrados, eles eram colocados em cavernas, né? Em túmulos desse jeito, cavados nas rochas. Então,
Fechar a porta era rolar a pedra sobre o morto. Os irmãos entendem? Naquela caverna, fechar a boca da caverna. Possivelmente, quando ele disse assim, olha, as portas do inferno, quer dizer, aquela pedra que estão tentando fechar, acabar com você, dizendo que você não vai sair desta situação, dizendo que você não tem mais jeito, estas portas do inferno não prevalecerão. Diga glória a Deus. E outra maneira de olhar, meu irmão, são impedimentos que o diabo coloca na nossa frente, porque porta é algo limitador, não é verdade, meu irmão? Se você deixar a porta aberta, qualquer um vai entrar, mas se você fechar a porta, só entra quem você quiser. Não é assim, meu irmão? Então, outra maneira de ver isso são os impedimentos que o diabo vai colocando na nossa frente, mas eles não conseguem prevalecer, porque na nossa frente vai a rocha firme, destruindo tudo. Diga glória a Deus, meu irmão. Esta é a promessa de Deus para nós. E essa mensagem cabe para nós refletirmos como está a nossa instabilidade. Os irmãos me permitam tomar um pouco d'água. Obrigado, viu? Obrigado pela permissão. Essa mensagem, irmãos, cabe para nós refletirmos como está a nossa estabilidade. Estamos estáveis? Onde é que nós estamos plantados? Somos a pedrinha que rola? Somos o Petros? Se somos, meu irmão, nós temos que pensar, será que eu já encontrei a rocha? Será que eu já estou junto dela? Porque se eu estou junto dela, tem estabilidade, eu não vou me mexer. O diabo não vai conseguir me tirar. Então, irmãos, cabe para nós pensarmos nisso, porque se estamos firmados na rocha, saiba de uma coisa, tempestades virão, mas você permanecerá firme. O diabo não vai conseguir fazer você vacilar. Você pode até estremecer um pouquinho, mas não vai sair do lugar, porque a sua vida está firmada em Cristo. Então, irmãos, que nós possamos realmente estar firmados em Cristo, que busquemos a rocha firme que é Jesus. Amém, irmãos? Não confiemos nos homens, porque os homens são voláteis. Não confiemos em nós mesmos, porque nós somos voláteis. Os irmãos entendem, irmão? Nós podemos até confiar no irmão no sentido de que existem aqueles irmãos que nos ajudam em oração e etc. Mas a Bíblia diz, né? Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço carnal o seu esteio. Ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo. Então não confie nem em você mesmo, mas confie em Jesus, porque Ele é o único imutável. Malaquias capítulo 3, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, porque eu não mudo, ó casa de Jacó, por isso vós não sois consumidos. O Senhor não muda, a sua promessa é firme, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode não ser no seu tempo, pode não ser como você queria, mas vai ser no tempo dEle, no jeito dEle e na intensidade que Ele quiser, mas Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para fazer. Ele é o único que cumpre, que promete, e nós podemos ter a certeza de que Ele vai cumprir. Amém, amados? Então, confie no Senhor. Esteja firme nessa rocha. Amém? Pare de ser vacilante. Não, seja firmado na rocha. Deixe de ser o Petros e se firme em cima da Petra. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.